pode vir algo de bom. Assim disse o apóstolo Natanael. Quem se lembra de Natanael? Alguém lembra quem é Natanael? Quem é Natanael? Natanael, nos textos canônicos, mais tarde nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo muda o nome dele para Bartolomeu. Ele é São Bartolomeu, né? Que também é uma figura entre os apóstolos muito atualmente para a gente, meio que, Bartolomeu está lá, né? Está lá entre os 12, né? Mas cada um desses 12, eles representaram muita coisa, tá? Para a igreja primitiva. Tanto que a gente hoje nos textos, foram muito ricos os textos. A gente tem muita coisa para refletir nos textos que foram lidos hoje. Desde o chamado de Josué, pelo próprio Deus, desde da noção de Paulo, do corpo, da santidade, da entrega total a Deus, de corpo e alma, porque naqueles tempos as pessoas tinham certas noções de que o corpo e a alma eram bem divididos. Então, se eu me entregar a Deus, eu vou fazer tudo com o meu corpo, e se eu entregar meu corpo, eu posso fazer tudo com minha alma. Era uma coisa assim meio, né? E o apóstolo Paulo, ele lembra que corpo e alma estão juntos, né? Não são entes separados. Mas a gente lembrando agora no tempo comum, e querendo ou não, como cristãos, a gente e a gente nos últimos séculos, vamos dizer assim, Jesus foi muito posto de lado pela igreja, né? Jesus foi posto um pouco de escanteio nas pregações. Jesus foi meio posto de lado na prática. Então, eu sempre dou preferência para falar de Jesus. Se a gente quiser entrar nos outros textos, que a gente vai estudar. A pregação é um ótimo momento para refletir, mas a gente tem que pegar a nossa Bíblia em casa e ler, né? Estudar por conta própria, e se a nossa comunidade disponibilizar curso, a gente entra no estudo, escola bíblica dominical, catequese, seja o que for. A escritura é muito importante. Mas só lembrando, eu ontem, só de curiosidade, refletindo sobre Natanael, eu li ontem o apócrifo de São Bartolomeu, o Evangelho de São Bartolomeu. E ele faz muito eco com esse pedaço desse texto. São visões que Bartolomeu, Natanael, tem. E é muito interessante. Quem puder ler. Mas vamos pegar então Natanael dos evangelhos canônicos. Jesus chama ele, nem é Jesus, é Filipe, chama, vem conhecer. Eu encontrei um rabi, eu encontrei um ungido, eu encontrei alguém especial. Ele fala, não é tão especial assim, né? Pode vir algo de bom, né? De Nazaré, pode vir algo de bom da periferia do reino, pode vir algo de bom. Se a gente mora mal, imagina que mora pior do que a gente. Não pode vir, né? Nem ninguém mora na Zona Norte, mora mal, né? Zona Oeste é pior, né? Baixada, pior ainda, né? Pode vir algo de bom da Baixada, gente. Pode vir algo de bom da Costa Verde. Pode vir algo de bom de Santa Cruz. Cristo, ele é a contradição do mundo. Cristo é aquele que se faz pequeno com os pequenos e faz aqueles que é grande, poderoso, tombar. No Cântico de Maria, Maria fala: depois dos tronos dos poderosos, ele
em seu reino e sua triunfal chegada, ele senta num filhote de jumento. Ele, na sua caminhada na terra, ele caminha com um monte de pescador grosseiro. Ele caminha com um cobrador de imposto. Vocês sabem o que significa goi na linguagem judaica, né? É impuro, é ímpio. Todos nós somos goi, né? Nessa mentalidade. Ele caminha com gente impura. Ele caminha com prostituta. Ele caminha com homens, mulheres aleijados, doentes. Ele caminha com uma mulher com fluxo de sangue. Ele caminha com uma mulher que não sabia quem era o marido. Ele caminha com pessoas que eram mal vistas naquele tempo e, dependendo do tempo, ainda são mal vistas hoje em dia. Ele é a contradição desse reino, deste mundo, do reino deste mundo. Quando Pilatos fala com ele, não, você é rei, chama que eles vão salvar seus soldados. Meu reino não é desse mundo, os meus soldados são anjos. E se a gente for pegar lá no Evangelho de Bartolomeu, a figura dos anjos é muito presente. O exército dos anjos que caminha com Cristo e obedece toda a ordem de Jesus. Esse é o reino dele. É um reino onde o poderoso ele é confundido. É um reino onde o orgulhoso é feito de servo. É um reino onde homens simples, pessoas simples, são postas como apóstolos. Eram pessoas comuns, analfabetas, não eram doutores da lei, não eram pessoas estudadas no seu tempo, rabinos, filósofos gregos. Ele estava ali pertinho, de gente muito poderosa e sábia. A gente lembrando, Israel daquele período, a Judéia, era parte do reino de Roma, onde existiam as academias, com médicos, filósofos, matemáticos, e eles conviviam ali. Ali era a rota deles para o Oriente. Eles iam tudo para aquelas bandas ali da Índia, da China, para trocar informação, né, o mundo árabe daquela época, né? E eles tinham contato com vários povos. Jesus conheceu vários povos, mas ele escolheu pessoas comuns. Natanael era um deles. E ele chega para Jesus e fala: quem é esse homem aí? Jesus fala: você é um bom judeu. Você é um homem que caminha no caminho de Deus. Você é uma pessoa que tenta acertar na sua vida. Você é uma pessoa boa. Você me conhece? Da onde você me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu já te vi e eu já te conhecia. O Salmo de hoje nos lembra que antes do nosso nascimento, Deus já nos conhece. Deus já nos tinha consciência. Se nós temos consciência, agradecemos a Deus, pois Ele já tem consciência da nossa consciência. Ele já sabia quem nós éramos. Ele já sabia quem nós iríamos ser. Muitas das vezes a gente ainda não sabe nem quem a gente vai ser ainda na nossa caminhada. Nós vemos uma vida de constante transformação. E desde a entranha de nossa mãe, Deus já formava a nossa alma. Desde a entranha da mãe dos apóstolos, Deus já tinha preparado eles. Deus chama Samuel pequeno. E chama Samuel. E Samuel atende o chamado. Natanael, Filipe e os outros que vão seguindo o chamamento dos evangelhos, vão seguindo o chamado de Jesus. Nós também temos que ter consciência de que, se a gente está aqui, a gente já aceitou o chamado de Jesus. Jesus já faz parte da nossa vida. Mas, se a gente for pegar assim, quem são os apóstolos? Nós temos Judas, que também foi chamado.
E muita gente fala, Judas foi chamado, mas Deus já sabia que ele ia trair. Eu acredito que não. Judas foi chamado e ele fez uma escolha também. Uma escolha de voltar para trás, se vender. E quantas vezes, durante a história da humanidade, a história da nossa religião, a história da vida de pessoas que nós conhecemos, que foram chamadas por Jesus, e em certo momento elas também fizeram escolha, tipo, não quero mais. Eu prefiro as moedas. Eu prefiro a ilusão. Eu prefiro caminhar por mim mesmo. Eu prefiro o meu ego. E ela fez uma escolha. Judas também fez uma escolha. Natanael Bartolomeu, fez uma escolha. Os pais da igreja contam a história de que Bartolomeu, assim que ele sai de Jerusalém, ele prega lá para o Alto Oriente, em aqueles Paquistão, todos esses cristãos da vida, ele passou por ali. E ele morre no reino, naquele período, no Iraque, hoje Iraque. E ele é apedrejado e escalpelado no Iraque, depois crucificado lá. E ele fez a escolha dele. Ele era uma boa pessoa. E ele serviu de exemplo para muitos cristãos. Hoje as igrejas lá do Oriente, elas são, mitologicamente falando, ou pela tradição, elas são herdeiras de São Bartolomeu. Elas têm a cátedra de São Bartolomeu. Elas são filhas da pregação dele. E quem são os nossos filhos da nossa pregação? Nós fomos chamados por Jesus a caminhar com Ele, e Ele faz a mesma promessa a nós. Se a gente seguir Ele, Ele fala: vocês verão e farão coisas muito maiores. Vocês verão e farão coisas para o reino. Esse reino ele vai se realizando durante a nossa vida. Os milagres de Deus eles vão se realizando na nossa vida de acordo com o que a gente permite que eles aconteçam, que a gente se disponibiliza a ser canal do poder de Deus na vida daquele que é o nosso próximo. Nosso próximo não é o político poderoso. Nosso próximo não é um empresário inacessível. O nosso próximo é o nosso próximo. É nosso parente, é nosso vizinho, é nosso irmão. São pessoas que caminham com a gente todo dia. Não é aquele que está distante. Podemos orar, sim, por pessoas que estão distantes, devemos, por pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Mas a gente tem que começar a fazer uma transformação aonde a gente está, na terra que a gente está pisando. Orar por aqueles que a gente conhece. Orar por aqueles que estão necessitando, que passam por dificuldades que a gente nem sabe quais são. Orar por nossos familiares. Pedir transformação. Sabe quem é o nosso maior próximo? A gente mesmo. Orar pela gente. Pedir pela gente. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer uma luta, me ajuda a passar por esse obstáculo, me dá força, me dá provisão para mim passar por isso. A gente também precisa de oração. E Deus está do nosso lado. Da mesma forma que Ele chamou os apóstolos, nós também somos chamados. Na mesma forma que Deus chama Samuel no meio da madrugada, Deus também chama o nosso nome pela madrugada. Jesus chama nosso nome durante o dia, para que possamos ser como profetas, igual Samuel, como apóstolos, que nem Natanael, Bartolomeu. E hoje se comemora um santo muito importante no cristianismo, mas um pouco não tão popular, Santo Antão, ou Santo Antônio, do Egito. Ele foi um monge que viveu isolado lá no meio do deserto, no Egito, e ele é considerado o vencedor de demônios.
Santo Antônio, que a gente conhece, ele pegou esse nome em homenagem ao Santo Antão do Egito, né? Que foi uma pessoa que literalmente se anulou em nome de Jesus. Que nesses tempos de muita tecnologia, no qual nós somos cada vez mais alienados, é muita facilidade, mas ao mesmo tempo a gente vai se desconectando do mundo, da nossa realidade. No mundo onde a imagem é muito mais importante do que a essência. O ter tomou o lugar do ser. Que possamos ter um pouquinho da consciência de Cristo, um pouquinho da consciência dos discípulos que vieram depois, de que Deus seja tudo em nós, que Deus exista em nós, que a luz dele brilhe em nós, que a nossa maldade, nosso egoísmo, nosso lado animal, a nossa sombra seja domada em nome de Jesus, e que a luz de Cristo resplandeça nas nossas ações, nas nossas palavras e na nossa alma. Amém.